Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Sueli dando continuidade ao estudo, e hoje é esse o tema, né? Pena de morte. Vamos fazer então a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Assim, agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, que ela possa receber o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que possamos todos nós apreendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli. Vamos dar sequência à lei de destruição. A gente está com temas pesados, né? Mas fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ações no mundo, né? No domingo amenizamos mais ou menos, porque também, né, falar de amor também não é muito fácil, até porque esse sentimento por excelência, como ele deve ser, a gente conhece muito pouco, né? As mães conseguem conhecer um pouco, que é o único que a gente pode dizer quando ele existe, que ele é incondicional. Mas o amor que a gente sente nesse mundo aqui está atrelado às nossas inferioridades, interesses. Então, são amores, digamos assim, condicionados, né? Então não é muito fácil também, porque quando a gente enxerga o que devemos fazer para alcançarmos o amor incondicional, a briga é feia também, né? Muito feia conosco, né? Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Então a pena de morte nós não temos aqui no nosso país instituída, mas é o que mais a gente tem, é pena de morte aí, né, por conta da aplicação pelas próprias mãos da pena de talião. Então vamos analisar essa questão aí, né? Embora o crescente surto de delinquência na sua multiplicidade que se espalha na Terra de forma avassaladora, em que o crime se impõe, estimulando a aplicação da pena capital diante de total desrespeito ao Código dos Direitos do Homem, à sua vida e liberdade, e é o que a gente tem visto acontecer, né? O crime está, assim, avassalador, né? A gente pensa que já viu tudo quando recebe aí pelo noticiário uma notícia, né, terrível, é mais terrível do que a gente imaginava. Então a gente pensa que já viu de tudo e não viu, né? Não viu, porque nós estamos num período da Terra bastante complicado, né? A gente está chegando muito, nós estamos vivenciando a separação do joio do trigo. Nós estamos vivenciando isso, tanto que os espíritos têm falado que as desencarnações acontecem para todos, porque claro que ninguém vai ficar na Terra, ninguém vai ficar aqui para semente, mas que poucos espíritos que estão desencarnando voltarão para a Terra, porque a Terra está chegando assim ao finalzinho desse processo de transformação para um mundo regenerador. Então ela está recebendo espíritos de toda a ordem. Na última apelação da espiritualidade para que esses espíritos se reformem, né, para que eles tomem o trilho da obediência à lei, são espíritos muito inteligentes que acabam usando a inteligência para meios ilícitos, né? Nós estamos vivendo um momento no país que estamos presenciando isso, inteligências grandes, né, mas mal utilizadas. E aí, se os espíritos não se reformarem,
não retornarão para a terra. Então, reencarnar na terra, a gente fala, Deus me livre, eu não quero reencarnar, não. Não, reencarnar na terra vai ser privilégio. Porque a terra está se modificando. Então, vai ser privilégio voltar para a terra. Mas isso se nós não continuarmos a ser a laranja podre do saco. Porque senão, não vamos voltar. Então, embora esse crime esteja avassalador, tudo, é difícil falar que não se deve, corrigir com a morte aquele que mata, para quem nunca passou por uma dor intensa de ver um filho ser atacado, ser morto por um marginal, uma criança violentada por um marginal e morta. Então, para a gente que não passou por isso e não sabe o tamanho dessa dor, talvez seja mais fácil compreender quando a gente lê as coisas negativas a respeito da pena de morte. Mas para as famílias que passam, para as pessoas que passam, a dor é tão grande, tão intensa, e já que somos espíritos inferiores, ainda muito inferiores, muito aquém do ideal, não é difícil achar que essa seria a solução. Até porque essa frase, olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido, está gravada em nós, E a gente sempre ouviu isso. Mas embora o crime esteja nessa corrida aí avassaladora, não poderá ser solucionado por processos análogos que decorram da violência do próprio crime ulteriormente pelo Estado tornado legal. Um marginal, uma pessoa inferior, uma pessoa que dá pouco valor à vida, cometer um crime, e o Estado legalizar a pena de morte para esse indivíduo, dá essa distância muito grande. Porque o Estado não é ou pelo menos não deveria ser um marginal, Não é bem o que a gente está vendo, não. Mas não deveria ser. Na verdade, não deveria ser. São pessoas que estão lá para o bem comum, para ajudar, para melhorar a condição social, Embora a gente não esteja vendo isso acontecer, mas a tentativa está sendo feita. Então, entre um marginal matar e o Estado mandar matar legalmente, aí a coisa fica muito distante, muito diferente a ação de um e de outro. E a gente vai ver, no decorrer da apresentação que os espíritos fazem, dos conceitos que apresentam, que isso não é a solução. Se fosse nos países onde ela é instituída, não teria criminalidade. E tem, e muita. Tão grande quanto os que não têm, ou, melhor dizendo, nos países desenvolvidos e preocupados com essa questão da educação e de tudo, que não tem pena de morte instituída, o índice de criminalidade é muito pequeno. É muito aquém, do que deveria ser para se instituir uma coisa dessa. Então é muito pequeno. A gente tem visto, as pesquisas têm mostrado, que na verdade a pena de morte não resolve o problema da criminalidade. Cadeia também não resolve o problema de criminalidade. Pelo contrário, as nossas cadeias, o nosso sistema prisional é universidade do crime. Todo mundo sabe disso. Não adianta jogar a criatura lá dentro do jeito que ela é jogada. Vai sair pior e sai. O pior é que sai, que se não saísse, mas sai. Sai, porque nós não temos a pena máxima, eles não ficam até o fim. São as atenuantes, aquele tal de bom comportamento, que a gente não sabe que bom comportamento é esse, porque foi dito até agora nos noticiários, aquele lá de Manaus, que não teve bom comportamento, coisíssima nenhuma, e foi colocado na rua por violentar e fazer prostituição de crianças. Então a gente sabe que o nosso sistema é todo errado. Aliás, está tudo errado, realmente, nesse país, está tudo errado.
a tentativa está sendo feita, né? Esperemos que as coisas melhorem, mas a gente vê que realmente cadeia não resolve o problema do jeito que ela é aqui. Poderia resolver se fosse totalmente reformada, outra mentalidade, inclusive do próprio povo, né? Mas a gente sabe que isso aqui é muito complicado da gente ter essa reforma aqui. A ninguém, individual ou representativamente, pelo Estado, cabe o direito de eliminar o homem, mesmo quando este mata da forma mais grosseira ou vil. É difícil a gente aceitar isso aqui? É, principalmente para quem já teve problemas, para quem já passou por dores, né? E que não deixam nem a pessoa se recuperar do tamanho dela, né? Então, tudo bem que a gente até entende. Mas, na verdade, isso aqui, queiramos ou não, isso é a coisa mais lógica, né? Mas dentro da lei divina, né? Não da lei humana, mas dentro da lei divina que a gente pode ter. Então, queiramos ou não, a gente, às vezes, tem que se curvar a essas evidências aí, quando a gente vê que realmente é assim, né? Se o Estado o fizer, torna-se igual ao delinquente que roubou à vítima a sua vida. Se o Estado ceifa a vida de um cidadão, não tem o direito de exigir que outros a respeitem. Isso é uma coisa lógica. Gostemos ou não disso, mas é lógico. Né? Quando nós fazemos o mesmo que a gente reprova, nós estamos fazendo aquilo que a gente reprova. Então, não adianta reprovar, porque se a gente reprovou, é porque a gente viu que não está certo. Se não está certo, a gente vai fazer? Ah, mas eu devolvo na mesma moeda. Você está igual a ele. Você está igualzinho àquele que você está criticando. Você está fazendo a mesma coisa. Então, não tem diferença nenhuma. Ah, não, mas ele matou, ele vai ter que pagar. Vai, ele vai pagar. Tem várias formas de pagar. Tem várias formas. Não precisa tirar a vida dele, né, para ele pagar. Até porque a maioria, né, talvez que esteja nesse processo aí, não acredita em reencarnação, né? A maioria deles não acredita em reencarnação, que estão nesse processo de defesa da pena de morte, porque se fossem, se abordassem a ideia reencarnacionista, não estariam, né, nessa situação de defesa da pena de morte, porque estariam ligados a instituições espiritualistas e saberiam que isso não vai resolver, então a maioria não está ligado a essa questão reencarnacionista. Então, que pagamento que ele vai fazer? Né? Tirando ele daqui, pagamento. Como que ele vai pagar? Ele não volta, porque não tendo reencarnação, né? Eles não são adeptos à reencarnação, então não volta. Então, como eles vão pagar? Vai para o inferno. Que inferno? Não existe inferno. Todo mundo sabe que não tem inferno. Na Bíblia, no Evangelho, não tem referência a inferno como ele é visto e ensinado. Não tem. Tem o fogo da purificação. Isso é alegórico. Até porque espíritos não queimam. Espírito não queima. Espírito é energia essencial que queima a matéria. Ele não tem mais. Ele tem uma matéria quintessenciada. Não queima. Né? Então, o tormento, o inferno, como ele é visto, da maneira como ele é ensinado, agora não estão mais ensinando assim. Não estão mais fazendo isso, né? Até porque ainda tem um outro agravante para não se ter inferno, que é a justiça divina, a soberania da bondade divina. Como o ser que não perdoa pode exigir perdão? Não pode. Não pode. E se ele é o bem absoluto, se ele pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares com a onipresença e é soberanamente justo e bom, quem é soberanamente justo e bom, perdoa. E se ele perdoa, não tem inferno. Então isso é uma coisa
coisa tão clara, tão lógica, não precisa nem ser muito esperto para entender isso, né? Então todo mundo sabe que não tem. Então morre, vai pagar como? Se não tem reencarnação, não tem inferno para ele ficar, porque não tem, né? Ele vai ser, premiado. Ele vai ser premiado não pela visão espírita, pela visão espírita não, mas pela visão dessas próprias pessoas que defendem a pena de morte, ele vai ser premiado. Vai sair do mundo, vai se livrar da dor, do sofrimento, porque eles não acreditam nessa situação que nós acreditamos, né? Que nós vemos como fato, porque são eles que voltam para contar, mas eles não têm essa ideia. Então, eles estão sendo premiados. E a gente pode ver que isso não resolve realmente. Não queiramos nós ou não, a realidade é essa. Né? Do jeito que é um terror, mas ele realmente... Ora, eu não sei qual seria a opinião dos próprios que estão numa situação dessa, né? Mas uma pessoa que está condenada aqui no sistema prisional do nosso país, da maneira que ele é, né? Que aquilo lá aquilo sim é um inferno. Aquilo é um inferno. Né? Aquilo é um inferno na Terra. Eu não sei qual seria a opinião, eu falo por mim, né? Eu não falo por ninguém, porque cada um tem sua opinião. Se eu estivesse numa condição dessa, a morte para mim ia ser um prêmio. Ia ser uma benção. Mesmo não sendo reencarnacionista, mesmo não acreditando na vida após a morte, acredito que eu ganharia um prêmio se eles me matassem, né? Numa situação como eles vivem lá dentro. Quando a gente vê, a gente não pode escolher isso, mas se me desse esse poder de escolha, eu acho que eu ia querer, né? Porque ia para mim ser um prêmio. Então, na verdade, a morte não pune ninguém, né? Ninguém é punido com ela. Não é. Até porque nós somos reencarnacionistas e sabemos que nós vamos ter que resgatar muito do nosso passado delituoso nas próximas encarnações, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar aqui, melhor para nós, porque a gente vai tendo chances, né, de ir reconciliando-nos com os nossos adversários enquanto a gente está a caminho. Esse é o conselho do mestre, né? A pena de morte é a pena de talião aplicada pelos homens. O que é essa pena de talião? Vamos só um pouquinho aí de informação, né, a respeito. Olha, a expressão pena de talião advém do latim lex talionis, que significa tal ou igual, a pena pelo semelhante, a pena igual, né, por analogia, por igualdade do que fez, né? Talho é igual. E é o estabelecimento da proporcionalidade da pena no mesmo grau percebido da ofensa. Foi inspirada na lei de Moisés, que a escreveu na Torá por volta do século 13 a.C., que por sua vez não criou isso não é dele, olha de onde que ele tirou, olha. Ele resgatou isso do Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por volta do século 18 a.C., pelo rei Hammurabi, da primeira dinastia babilônica, que se resumia em olho por olho e dente por dente. Vamos questionar, vamos refletir. Olha só a idade disso. Hoje, nós estamos em 2017 da era cristã. Ela foi instituída lá no século 18 antes do Cristo. Né? Que coisa pavorosa isso ainda fazer parte da nossa vida. Faz parte. E nos países que têm pena de morte, isso é legalizado. Essa pena de talião é legalizada pelo Estado, por aqueles que devem, né, cuidar, que devem prover as necessidades dos menos abastecidos em todos os sentidos, né? Então isso aí é vergonhoso ainda para a gente, é vergonhoso isso aqui, essa lei de olho por olho, dente por dente. E o que é pior,
ela piorou. Ela ficou muito mais drástica, porque antes, era olho por olho e dente por dente. Aqui, é o estabelecimento da proporcionalidade da pena no mesmo grau percebido da ofensa. Hoje ela não é assim. Hoje ela é aplicada, 10 vezes, 20, 50 vezes pior do que o que a pessoa fez. Ela recebe uma pena 50 vezes aí pior do que o que ela fez. Nas mãos dos justiceiros. Né? Então a gente vê que isso é uma coisa assim, uma coisa terrível. Né? Nos dias de hoje, no século 21, nós ainda estamos sendo regidos por uma lei do século 18 antes do Cristo. Né? Isso é um atraso enorme, enorme. Por aí a gente mede a nossa evolução, o tamanho da nossa evolução moral. E depois a gente não quer passar pelo que passa, né? Não quer. Mas olha só, nós estamos... E ainda isso aí é ainda parte do nosso sentimento. Não é dos maldosos e malévolos, não. Quantas vezes a gente se vê, alguns até falam, outros não falam, pensam e se arrependem do pensamento. Quando acontece alguma coisa, né, a gente ouve, às vezes a pessoa fala assim, devia fazer o mesmo que... Não, pior, devia picar ele e botar lá na porta da família dele. A gente não ouve essas coisas, a gente ouve. E não ouve isso de quem é ruim, não. Não ouve isso de quem é mal, não. Não ouve nem de quem faria isso. Mas olha como que isso está enraizado em nós, como que isso ainda está fazendo parte, né, do nosso pensamento. Aí a gente vai vendo pelos nossos pensamentos como a gente ainda é inferior. Como a gente ainda está aquém do ideal. Não é ideal para Deus, não. É o ideal até para a própria terra, que está evoluindo. Coloquemos as barbinhas de molho, se a gente não volta para cá, hein? Não, a gente vai para outro mundo pior. Aí vai ser dureza. Não há no Evangelho um só versículo que apoie a pena de morte. Um só. Quem achar, me mostra, porque eu não achei. Também não pesquiso tanto assim, não leio tanto assim, mas eu não dei uma olhada lá e não achei. Porque não tem. Não tem por quê? Porque isso é contra a lei de Deus. Se a lei que está ali é a divina, não pode ter isso. Ah, mas Moisés instituiu. Ora, isso não foi no Evangelho. Foi no Velho Testamento. E por conta de uma época sinistra, né, de uma época bárbara. E ele trouxe aquelas leis onde está escrito lá o quê? Não matarás. Né? Olha a contradição. Ele resgata isso de um código velho. E traz as tábuas, que não foi ele que escreveu. Porque elas foram escritas num fenômeno direto, né? Segundo as escrituras, com fogo, talhando na pedra, aquelas coisas. Que está lá, não matarás. Não está falando não matarás os inocentes, não. Está falando apenas não matarás. Né? E aí há uma contradiçãozinha, né? Mas ele teve que até fazer isso. Mas não demorou muito, veio Jesus transformar isso. Né? Dividir aquela questão, resumir em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, aí não está incluído matar. E aí nós temos aqui também palavras do mestre, olha só. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000.
dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus está lá, ó. Isso aqui parece que Jesus está fazendo a gente ser um bobo, um idiota, que além de receber aqui ainda dá a outra para bater mais. Mas não é isso. Vamos interpretar direitinho. Isso aqui, ó. Se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é alegoria. A gente não pode estudar o Evangelho, muito menos lá o Velho Testamento, né, a Torá, nada ao pé da letra. Né? Como a gente já falou aqui, está lá que Deus se arrependeu de ter criado os homens. Como que um ser criador do universo vai se arrepender do que faz? Quem é perfeito não faz nada do que se arrependa. Então a gente tem que interpretar essas coisas direitinho. Senão a gente fica assim, ó. Né? Então esse dar a face, a outra face, não é dar a outra face para bater mais não. É mostrar a outra face da situação. É mostrar o outro lado daquela ação. É pagar o mal com o bem. Não é? Ninguém é impedido de se defender, não. Mas essa defesa, ela deve ser feita de modo a demonstrar o outro lado daquela atitude indigna. É uma defesa que deve ser demonstrada com atitudes dignas, ao contrário daquela que está sendo colocada. Então é nesse sentido que Jesus mandou dar a outra face. Não é para ficar apanhando. Não é, é para demonstrar que realmente toda essa fala dele aqui, o carregado mais 1000 passos, ande 2000, né? Isso tudo aqui é mostrar o outro lado do que é ruim. Mostrar o lado bom que existe. Então não é para ficar apanhando. Então nós vemos aqui que realmente Jesus... Né? Aqui ele ainda repete, ele fala sobre isso. Ó. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente, porque essa pena de talião, vocês não vão encontrar essa referência no Evangelho, porque não tem. E nem com Hammurabi, não tem essa frase, pena de talião. Isso veio depois, é de origem latina, que quer dizer a mesma coisa. Mas lá está a lei de Moisés, não é lá. Ah, Moisés instituiu a pena de talião. Tá, mas não com esse nome. Foi assim, ó, com esse aqui, ó, olho por olho e dente por dente. Né? E Gandhi ainda faz referência a essa frase, dizendo que olho por olho, dente por dente, ia estar todo mundo cego e desdentado. É verdade, então, não é? Olho por olho, dente por dente, ia ser o mundo dos cegos e desdentados. Né? Não tem... Que coisa horrorosa. Eu às vezes me pego dando cada risada de madrugada na minha casa, que qualquer hora vão mandar o hospício lá. Uma vez eu assustei minha mãe, ele falou assim, tá passando mal? Eu falei, não, tô rindo um negócio aqui. Às 3 da manhã, eu falei, ué, eu li agora, eu tenho que rir agora, né? Não posso deixar para amanhã, né? Na 760 de O Livro dos Espíritos, está aqui. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Claro que a gente já sabe o resultado, que sim, porque tudo caminha para o progresso, né? A lei de Deus é progressiva. Então está aqui, ó, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós, infelizmente, né? Infelizmente. Mas, para que andar correndo? Né, Magui? Vivemos milênios sem fim e estamos à frente de séculos incontáveis. Né? Ao contrário, né?
Vivemos séculos incontados e estamos diante de milênios sem fim. Então, para que sair correndo? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Nós não vamos chegar. Sabe qual é o lugar que nós vamos chegar? Dentro de nós. Ali que nós vamos chegar. Então, não adianta a gente sair atropelando o mundo, porque ninguém se transforma de uma hora para outra. Então, a gente vai devagarinho, devagarinho, a gente não cansa. E tem tempo de refletir. Né? Porque o lugar que a gente tem que chegar não é longe. Richard Bach tem um livro, Longe é o lugar que não existe. Porque nada é longe. Né? Somos energia. Podemos nos transportar pelo fluido cósmico. Nada é longe. E longe, está longe? Longe do progresso. Mas não longe do lugar que a gente tem que chegar. Porque o lugar que a gente tem que chegar é dentro da nossa própria consciência. Então isso aí já fica resolvido. Não adianta correr muito, né? Então, com certeza, isso vai marcar um progresso. E todas as vezes que se fala em instituir pena de morte aqui, ou seja, onde for, num país que não tenha, está regredindo. Está regredindo. Ou melhor, como nada regride, como a gente aprende no Espiritismo, está demonstrando que não evoluiu. Que ainda está naquele patamar inferior, longe do que achava que estivesse, né? Mas está lá ainda. Na 761, temos aqui. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Pergunta inteligentíssima de Kardec, né? Pergunta que a gente gostaria de fazer, porque realmente... Mas olha a resposta aí, ó. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Só isso aqui pode operar a reforma. Porque o arrependimento, ele denota o entendimento, o discernimento da criatura com o ato que ela cometeu. Porque quem não acha que errou, não se arrepende do que fez. Claro, né? A gente não se arrepende quando a gente não acha que errou. Eu não errei, eu vou me arrepender de quê? Eu faria de novo. Tá? Então, a gente não pode privar uma pessoa de se arrepender do que ela fez. E se ela tiver a vida dela cortada, ela não vai ter esse tempo. Né? E se nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não gostaríamos disso, ora, tudo que a gente deseja, quando a gente vê que fez alguma coisa e se arrependeu, é resgatar aquilo. É consertar aquilo. A gente fica assim naquela ansiedade de poder falar com a pessoa, de poder esclarecer com a pessoa aquilo ali. Eu pelo menos fico, né? Quando eu faço uma coisa que eu reprovo, eu fico assim ansiosa por encontrar com aquela pessoa, né? Para falar com ela, para me desculpar. Porque realmente aquilo vai me atormentar. Por que atormenta? Porque eu me arrependi. Se eu não tivesse me arrependido, não ia me atormentar. Então a gente não pode negar ao arrependido a oportunidade dele refazer e não pode negar a alguém que ainda não se arrependeu de arrepender-se. Porque isso é evolução. Isso é ajuda. Não é muito fácil, né, a gente aceitar isso quando a gente vê esses crimes hediondos. Mas queiramos ou não, se a gente for analisar, isso é de Deus, né? Na 762, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? Porque na época de Moisés, quando ele instituiu aquilo era uma coisa horrorosa, né? O sujeito não gostava da carinha do outro, passava fio de espada. Matava-se por nada. Aliás, não está muito diferente, né? Porque hoje também está se matando por nada. O sujeito assalta. Ah, você não tem nada para mim, não? A pessoa está carregando. Está carregando um dinheirinho. Está carregando um bom reloginho. Porque relógio camelô eles não querem. Nem celular barato. Né? Aí, para não perder a vida,
A pessoa carrega um dinheiro qualquer na carteira para ter o que dá. Né? É igual jogar carne para um cachorro doido que vem para cima da gente. Se tiver uma carninha, quem sabe ele não nos ataque, né? Vai comer a carne. Então, é aquela questão. A gente está numa situação que não é muito diferente daquela época. Nós já tivemos a terceira revelação de Deus para nós com a doutrina espírita, dizendo por quê e como fazer, porque Moisés falou que não era para fazer. Jesus veio e falou que era para fazer. A doutrina veio e explicou por que é para fazer e como fazer. Então a gente está com tudo na mão. A gente só não aprende se não quiser, né? Eles falam aqui, necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Claro, por isso que a gente tem falado muito sobre isso aqui, que o que nós fizemos ontem não define quem somos hoje. O que fizemos em outras encarnações não define quem somos hoje, mas não nos isenta, por conta disso, de pagar por aquilo que fizemos. Precisamos resgatar, precisamos consertar o erro do passado. Não resta a menor dúvida com isso. Nós estamos diferentes. A gente está diferente hoje. Ontem a gente pensava de um jeito, hoje, por conta, às vezes, de alguma coisa que a gente pensou, que viu, que assistiu, ou que falaram, a gente pode ter mudado o pensamento. Então, nem o que somos hoje, né, é igual o que fomos ontem. A gente progride um pouquinho. O ideal é esse, é a cada dia a gente progredir mais um pouquinho. Senão, a gente vai ficar aí estacionado. Então, claro que a gente via aquelas coisas das sarinas, né? Aqueles horrores, né? Daquelas diversões, os leões lá, né? Matando, cumprindo aqueles enforcamentos horrorosos, aquelas fogueiras terríveis, né? Da qual Galileu escapou só porque abjurou em voz alta, porque em voz baixa ele falou, mas que não é o centro, não é, né? Isso ele fez. Conta que ele fez, está na história. Ele abjurou que a Terra realmente não era o centro do universo. Ele abjurou. Ele falou para não morrer queimado. Agora, baixinho, ele falou, mas que ela não é. Se escondeu para não morrer torradinho, para não virar churrasco lá na fogueira. Então, aquelas mortes horrorosas, né? A gente... Mas aqui, e os pneus? Que se chama lá de micro-ondas das favelas. Qual a diferença? Né? Eles queimam lá, bota lá, o sujeito dentro do pneu, bota fogo. Ou então bota dentro do carro, bota fogo. Só muda o perfilzinho, muda alguma coisinha. Mas a maldade continua a mesma. Não é? Ah, era horrível aqueles leões devorando os cristãos e os culpados, né? E a cadeira elétrica, não é não? Fritando a pessoa lá, né? Aquele filme lindo, que são duas fitas. Como é que é o nome dele? Magui sabe, hein, Magui? Hã? Eu também. Aquele com aquele ator negro, grandão, bonitão, hein? Eu esqueci o nome. É belíssimo aquele filme, gente. A Espera de um Milagre. É lindíssimo. Quem nunca viu isso não sabe o que está perdendo. Porque ele abrange temas maravilhosos. Ele abrange o tema da morte, da pena de morte, da bondade daquele homem que foi morto na pena de morte. Pela pena de morte, a maldade do outro, né? Daquele funcionário que fez o outro, daquele sofrimento dele na pena, uma coisa tenebrosa, né? Uma coisa horrível. E depois, mais para o fim,
a temática sobre a questão da vida eterna, né? De não querer morrer, de não morrer, que também é belíssimo esse filme. Quem não viu, procure ver, porque são lições maravilhosas ali, né? Na 763, é uma continuidade daquela, né? Da pergunta que diz assim: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização? Ela é grande, mas eu fiz questão de colocar, porque ela fala sobre essa questão do desenvolvimento do senso moral. É muito importante, olha só. Pode duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se fazia em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Gente, as cruzadas. Lembra? Olha a história, as cruzadas, os cristãos que eram cristãos, que não se diziam cristãos, morrendo em nome do Cristo. E quem praticava isso levava a figura do Cristo à frente. Nós tivemos aqui na nossa casa a comunicação de um espírito desencarnado nessa situação, revoltado porque ele achava que ele ia encontrar Jesus e Deus e ele não encontrou. Não é? Então, eram espetáculos deprimentes, né? Horrorosos, e aconteciam, né? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar o peso de sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido. Isso não está muito distante da gente também não, né? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural e talvez tivesses feito o mesmo. E é assim que o que parece justo numa época, parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Isso é o progresso. Isso faz parte do processo evolutivo, né? Salomon Rouvier fala em Versos Satânicos, ele que ficou exilado, que está condenado à morte, ainda está, né? Ele fala sobre a questão da verdade, da nossa verdade. A nossa verdade é a nossa verdade, não é a verdade do universo. Não é a verdade de Deus, não é a verdade da lei. Então nós consideramos verdade aquilo que a gente considera realmente ser a verdade. Mas deixaremos de considerar, deixaremos de ter aquilo como verdade quando nos forem evidenciados outros fatos que venham a substituir aqueles. Isso é o processo evolutivo. Na nutrição é que a gente vê isso. A gente não sabe mais o que come, né? Não sabe. Se a gente ficar olhando aquilo, a gente ou vai morrer de tanta preocupação, ou vai morrer de comer de coisa errada. Porque, olha, gordura de porco entupia a veia, causava infarto. Agora que nada, agora ajuda a viver. É boa pro coração. Ovo matava também, né? Agora tem que comer 5 por dia. Só não pode fritar, tem que cozinhar. Batata frita era considerado o alimento pior do mundo. Agora é o melhor. Frita no azeite que não é o azeite extra virgem. Tem que ser o azeite virgem. Né? Olha, Jesus nos acuda, porque não é mole não, hein? O negócio tá feio. Então esse negócio de verdade disso ou daquilo, a gente não sabe nada. Então imagina as verdades das leis, é a mesma coisa. A lei, ela é feita pelos homens, com aquilo que eles acreditam ser a lei. A hora que eles melhorarem, que eles evoluírem, vão mudar isso tudo, né? Isso é a vida, né? Isso é a vida. 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Jesus disse:
Mas lá na outra, ele falou olho por olho, dente por dente? Não. Mas tem contradição? Coisíssima nenhuma. Vamos interpretar direitinho. Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Não está falando quem é que vai empunhar a espada. Então, não tá dizendo que somos nós que temos que fazer isso. Né? Ele apenas está falando. Então, esse quem matar pela espada, perecerá pela espada, é o que isso? É a lei do retorno? Né? É a lei do retorno. É a lei de causa e efeito. Se você fez, a sua atitude carrega o efeito. Não pode reclamar. Então, aí vem aquele ditado. Somos livres para semear, mas não somos livres para colher. A colheita vem do que a gente semeou. Semeia vento, vai colher o quê? Tempestade. Não tem jeito, né? Então, isso aí fica bem claro. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? É a aplicação dela. Só depende de quem aplica. Olha lá. Tomai tento. Os espíritos, eu adoro essas coisas dos espíritos. Presta atenção, olha o que vocês estão falando, né? Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem aplica. Não precisamos nos preocupar com isso. Não vamos sujar nossas mãozinhas. Porque Deus sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. Aliás, né? Aquele Deus de Spinoza, fala isso, que frequentemente a gente fica querendo ensinar Deus a agir. Né? Com as coisas que a gente pede. Eu peço isso, eu peço aquilo. Ué, será que Deus não sabe que a gente está precisando disso? Né? Ele sabe, até a gente pede o que não precisa, graças a Deus que Ele não dá. Então, continuando. A pena de talião é a justiça de Deus e é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. Não precisa fazer regressão de memória, não precisa ir gastar dinheiro com isso. Basta reflexão, que é voltar-se para dentro de si. Então, analisem a própria vida. Vocês querem saber o que vocês fizeram na outra? Não precisa ir para vidente, para fazer regressão de memória. Basta analisar claramente a vida que tem, as dores pelas quais passa, né? O sofrimento que está passando, o que te incomoda, o que você mudaria muito ali na sua vida. Basta analisar a vida que tem para saber o que fez de errado. Porque nós estamos agora resgatando o que a gente fez de errado, não só na passada, quanto nas passadas. Porque Deus não manda tudo de uma vez, não. Senão a gente não aguenta. O pouquinho que manda a gente já reclama. Né? Então, é só isso. E outra coisa, analisem suas tendências. Não é só o que vocês fazem, não. É aquilo que envergonha a gente. Né? Aquilo que eu tenho tendência e me envergonha, e Deus me livre, não conto nem para o meu melhor amigo. Isso também demonstra o que a gente foi no passado. Porque as tendências a gente traz. Por que a gente traz as tendências? Porque é justamente a aprovação. É ter a tendência, querer fazer e ter certeza que não deve e não pode. E não quer, porque ninguém vem para cá para errar. Né? Então basta isso. Nós somos punidos naquilo que a gente errou. O que a gente está recebendo de punição hoje foi o que a gente deu a alguém no passado, foi com que a gente feriu alguém no passado, e é a pena de talião, é a pena do semelhante, na proporção exata do que a gente fez. Essa é na proporção exata, porque essa é apresentada pelo Criador. É
este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. É quando a gente fala que Deus não está nos perdoando, que Deus não está ouvindo as nossas preces. Ora, e nós estamos ouvindo a rogativa dos outros? A gente está aceitando o pedido de desculpa dos outros? Muitas vezes, a pessoa não fala claramente, porque ela não consegue, ela é orgulhosa. É igual amor, né? Que a gente abordou domingo. Como é difícil para alguém falar que ama a outra pessoa. Para algumas pessoas é difícil isso. Muito difícil. Né? Até eu lembrei do filme Ghost, porque me chamou muita atenção essa partezinha. Porque antes dele levar o tiro e morrer ali na frente da amada, né? Ela estava conversando com ele e dizendo exatamente isso. Você nunca disse que me ama. Ele falou assim, mas você sabe a resposta. Ela falou, mas você não diz. E ele morreu sem dizer. Ele morreu sem dizer. Aí, esse argumento foi um dos argumentos que convenceu a sua amada de que a médium estava falando a verdade. Porque ela não queria acreditar, ela não queria aceitar, ela não entendia nada disso. Ele falando com ela através de uma médium, de uma doida, que era inclusive procurada pela polícia. Aí ele falou assim, diz para ela que eu a amo. Aí quando a médium falou isso, ela falou, é ele mesmo. Porque ela não sabia disso, né? E idem, ele falava idem. Quando ela falava eu te amo, ele falava idem. Ele não falava eu te amo. Né? Então ele, quer dizer, assim ele conseguiu se revelar para ela. Tem pessoas que têm muita dificuldade disso, né? De falar eu te amo. Mas não precisa dizer não. Não precisa se violentar com isso não. Sabe por quê? Muita gente fala e não ama. Esse eu te amo não significa nada para muita gente. É banalizado. Está banalizado. Quem ama tem que dar a entender que ama. Tem que mostrar que ama. Então, ela às vezes pode não falar. Mas ela cuida. Faz aquela comidinha gostosa. Ele faz uma surpresa ou outra. Né? Levando a sua amada, que ele não diz que ama, mas que ele ama, a uma atividade que ela gosta. É o cuidado que tem um com o outro. Isso revela o amor que se sente. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue chegar para o outro e pedir perdão. Ela não consegue chegar para o outro e pedir desculpas. Ela não consegue, mas ela toma atitudes que demonstram o seu arrependimento, né? Que mostram que ela realmente não gostou do que fez. Tem várias formas da gente fazer isso. Os cães não fazem isso. Eles não falam. Mas quando eles fazem uma bobagem, como que eles pedem perdão a gente? Né? É a patinha que vem na nossa perna, é a carinha, cabecinha que deita no nosso colo, né? Quando briga com o cão, quando a gente chama a atenção dele, ele fica todo encolhidinho assim, faz de conta que nem é com ele. Tem até um videozinho na internet assim, um golden, escondidinho assim com a cabeça, que ela tá brigando. Aí, quando a pessoa não briga mais, né, que vai falar de outra forma, aí ele vem, encosta a cabeça. É a forma de pedir perdão. Eu tive uma cocker, uma cachorrinha cocker, a Meg, que é o maior amor canino que eu já tive na minha vida. Ela um dia estava uma mosquinha voando, uma mariposinha pequenininha, e ela querendo pegar. Aí teve uma hora que ela pegou. Aí eu fui para ela e falei assim, Meg, que pecado, que coisa feia que você fez. Aí ela foi,
cabecinha baixinha. Que coisa feia que você fez. A mariposinha estava voando, o bichinho estava feliz da vida. Por que você fez isso? Você comeu o bichinho. E ela... Aí eu fiquei com tanta pena que eu falei assim, a Liquinha não está brigando, não. A Liquinha só está falando que não foi certo, mas não está brigando, não. Aí ela veio para o meu lado e estava na boca. Eu briguei, ela parou. Quando ela viu que eu amoleci, ela resolveu terminar de comer. Aí ela comeu. Aí eu falei, Meg, você teve coragem? Aí ela veio, encostou a cabeça na minha perna, fez um carinho com a pata na minha perna. Eu falei, não estou acreditando nisso, né? Quer dizer, é a forma de pedir perdão. Isso acontece com a gente. Né? Às vezes a gente é orgulhoso e não quer pedir perdão, mas a gente chega, né, com aquela conversinha de cerca Lourenço, e faz um carinho, faz alguma coisa, né? E ainda não sabe. Então é exatamente isso que acontece aqui, né? Aqui está muito claro, ó. Nós seremos perdoados da mesma maneira que a gente tiver perdoado. Se nós não somos capazes de perdoar, a gente não tem direito de pedir perdão. E quando a gente acusa o outro, né, que ele deve morrer por aquilo que ele fez, ora, de repente o nível evolutivo dele é tão pequeno, é tão aquém ainda, que o crime para ele é uma coisa tão simples, que ele não tem esse conhecimento. E muitas vezes, uma atitude indigna que a gente tome com alguém, até uma coisa que a gente fale, pode, dependendo do nível de conhecimento que a gente tenha e do grau evolutivo em que a gente se encontre, pode ser pior. Poderemos ser mais cobrados. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o perdão, o julgamento, tudo isso estará de acordo com o nível de evolução, de conhecimento que aquela alma já tenha alcançado. Por falar em alcançado, a gente já está alcançado pela hora. Semana que vem daremos continuidade aos slides com essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus. E depois nós vamos continuar com os slides mostrando os efeitos negativos da pena de morte. Com certeza os slides que vêm não são mais importantes, mas são muito interessantes, além desses que a gente já viu. Que a gente esteja semana que vem aqui, se Deus nos permitir, em corpos. Porque senão em alma, com certeza a gente estará. Muita paz para todos.